Então, nós vamos começar pela correção, e aí depois a gente comenta dos outros dois grupos, tá bom? Bom, ficou para a gente fazer em casa a página 220, 228 e 229. Então, nós temos essas três páginas para a gente corrigir. Vamos começar pela 220, módulo 2, página 220. Coloca lá. Bom dia, professora. Bom dia, Pedro. Podemos, então? Todo mundo já está na 220? Bom, essa 220 fala sobre a linguagem de sinais, né? Nós vimos na semana retrasada que a sociedade, a gente se organiza em sociedade e a sociedade ela nos auxilia na comunicação, na troca de informação, né? E aí essa página ela vem falando exatamente sobre isso, sobre as linguagens. Primeiro sobre a linguagem de sinais e depois sobre os outros tipos de linguagem e culturas que nós temos aqui no nosso país, tá? Então vamos lá. Número 1. Por meio da linguagem, as pessoas se comunicam, nomeiam objetos e definem ideias e conceitos abstratos. Muitas palavras só existem em determinadas línguas, pois servem para conceituar seres, objetos e experiências que fazem parte da realidade daquele povo. Para quem está entrando agora, correção da página 220. Letra A. Qual é a importância da linguagem para a evolução humana? Por que a gente precisa ter essa linguagem? Por que ela é Para importante? conseguir, para ter uma comunicação melhor com outras pessoas. Isso, para a gente se comunicar. O que mais? Trocar informações. Isso, para troca de informações. O que mais? Não sei, tia, agora não sei. Sim. Porque assim, ela. Gente, eu só coloquei isso. Uns aos outros Eu não só iriam coloquei isso, entender. exatamente. Adquirir conhecimentos, que é o que a gente está fazendo agora. Porque sem ela as pessoas não entenderiam os outros. Isso, muito bem, também. Certo? Alguém colocou? Certo, certo. Algumas linguagens também ajudam a incluir pessoas que têm alguma deficiência ou dificuldade. Isso aí, que é a linguagem de sinais, né? Então, se a gente tem alguma deficiência, são criadas outros tipos de linguagem justamente para a gente ter essa comunicação, tá? Módulo 2, página 220, estamos no número 1, na letra A, ok? Bom, aí no número 2, ele pede para a gente conversar sobre a importância da linguagem de sinais, que a gente já estava até, a Angelina já até antecipou, né? Das pessoas com deficiência auditiva. Então, quando a gente tem algum tipo de deficiência, no caso, o livro está pedindo para a gente comentar a deficiência auditiva, o que a própria sociedade fez? Ela criou uma maneira, um jeito dessa pessoa não ficar excluída. Então, ela criou a linguagem dos sinais. Além da linguagem dos sinais, a gente sabe também que a gente tem a linguagem de Braille. Em Braille, já ouviram falar? Aqueles pontinhos que o deficiente visual ele
passa a ponta do dedo e consegue identificar as letras? Tia, Isso vem remédio. tia, Né? Então, oi, no Angelina. início, quando eu não sabia o que era Braille, eu achava que aquilo era código Morse ou alguma coisa parecida. Aham. Então, para os deficientes auditivos, eles criaram a linguagem dos sinais. E para os deficientes visuais, eles criaram esse método em Braille. E aí a pessoa ela é alfabetizada nesse método para conhecer todas as letras do alfabeto, e aí depois ela passa a identificar aquele código normalmente, igual a gente identifica as nossas letras, tá? Eles são alfabetizados iguaizinhos a gente, só que através daqueles pontinhos que é a leitura em Braille, ok? Então, o livro pedia para a gente comentar a respeito desses tipos de linguagem também. Aí no número 2, leia a manchete e responda à questão. Nós temos aí uma manchete de um jornal. Brasil já teve 1.500 línguas indígenas. Hoje tem apenas 181 vivas. Converse com um colega sobre a importância de preservar a linguagem de um povo, como as faladas pelos indígenas brasileiros e ensinadas ao longo das gerações. Com relação a isso, até acho que foi semana passada, não sei se vocês viram na televisão, mas passou uma reportagem no jornal de meio-dia falando sobre esses povos indígenas, né? Que a gente tinha o Museu do Índio, lá no Rio de Janeiro, e nesse museu havia várias tribos. E aí esse museu acabou e levaram essas tribos, esses representantes indígenas, para um condomínio. Aí mostrou o condomínio em que eles vivem, que é um condomínio do Minha Casa Minha Vida. Aí separaram um condomínio inteiro só para colocar esses indígenas lá. E aí eles comentando a dificuldade que eles têm de morar em um condomínio, né, dentro de um apartamento, porque eles estavam acostumados a viver em contato com a natureza, né, não preso dentro de um apartamento. Então, muito dessa cultura indígena já foi perdida, né? Então, nessa manchete, ele relata que existia 1.500 línguas e hoje em dia são 181, né? Então, é uma pena que essa cultura, que é uma cultura tão bonita, que vocês estudam ela em história, né? Uma cultura tão bonita, é a nossa cultura, né? Os índios têm muito a nos ensinar, e ela está sendo perdida. Aí até mostrou a casa acho que de um pajé, ele falando que ele, na aldeia, ele cultivava plantas, né, para fazer remédio, chá, e ali no condomínio tem uma área muito restrita. Mesmo assim, eles continuam cultivando, mas é uma área pequena, não tem como ele expandir do jeito que é numa aldeia. Então, realmente, essa cultura ela está se perdendo aos poucos, né? Se a gente levar em consideração a época do descobrimento, tinha muitas tribos, muitas aldeias aqui no Brasil. E hoje em dia a gente sabe que já é um número bem reduzido, tá? Aí no número 3, cite uma vantagem do polegar em posição oposta aos outros dedos da mão. Por que a gente tem que ter esse polegar nessa posição aqui em relação aos outros dedos? Quem sabe me dizer? O que facilita? Para ajudar a pegar objetos? Isso, Porque senão a gente não ia conseguir pegar nada. isso, muito bem. Então, essa posição do dedo polegar oposta aos outros dedos auxilia a nossa manipulação de objetos. A gente consegue pegar todos os objetos, consegue perceber a forma deles, né? Aquele movimento de pinça que eu falei para vocês, quando a gente segura num lápis, quando a gente segura num pincel, tá? Então,
realmente facilita, ok? Vamos agora lá na 228. Aí a página 228 é relacionada ao grupo que nós vimos na semana passada, os poríferos e os quinidários. As primeiras questões são relacionadas aos poríferos, na página 228. Número 1. Observe a seguir a ilustração de um porífero. Aí tem aí uma esponjinha do mar, igual tinha no capítulo. Eles fizeram um corte no meio para a gente visualizar as partes que tem. Complete os espaços com os nomes das estruturas indicadas na ilustração. Então, nós temos aí os números, e aí, de acordo com esse número, a gente tem que dizer que parte é essa da esponja, tá? Então, qual é o nome da parte 1? Muito bem, Leonardo. Ósculo, tá? Então, o número 1 é a abertura central, é o ósculo. Tio, licença, em qual página você tá? Agora eu estou na 228. Ah, tá. Obrigado. Nada. Aí, número 2. O que é essa parte de dentro? Também tinha. Estão dizendo aí que não acharam, mas lá no desenho tinha, no livro. O átrio, muito bem. Quem respondeu aí, átrio? Essa abertura, essa cavidade de dentro é o átrio. Aí no número 3, o que são esses buraquinhos que tem nela toda? Poros, muito bem, Evelyn. O número 4, o que é esse azulzinho aí com essas franjinhas? Muito bem, coanócitos, isso aí. Muito bem. E a número 5, que é até, não sei se foi Yasmin ou se foi Angelina que falou que parecia um bumerangue. Espículas, muito bem, isso aí. Então, o número 1 ficou ósculo, o 2, átrio, o 3, poros, o 4, coanócito e o 5, espícula. Certo? Aí na letra B, escreva o número da estrutura que se refere cada uma das sentenças a seguir. Aí a gente vai ter que observar a frase para ver qual é a estrutura que se refere. Se é a estrutura 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Caio, que está chegando agora, estamos corrigindo a página 228, no, letra B, no, número 1, letra B. Página 228. Então, vamos lá. Célula flagelada que reveste internamente a cavidade do átrio. De quem a gente está falando? Número 4. A abertura superior do corpo. Número 1. Número 1. Muito bem. Estrutura que participa da sustentação do corpo dos poríferos. Quem sustenta o corpo? São os. Peraí. 2 não. Não é o 2, não. Eu acho que é o 4 ou o 5. O 5. Ok. Tá? Número 5. As estruturas pelas quais a água entra e sai do corpo dos poríferos. Os poros. Isso, os poros. Número 3. Cavidade interna do corpo dos poríferos. Número 4. Átrio. Átrio. Número 2. Então, a sequência ficou a seguinte.
4, 1, 5, 3 e 2. Repetindo. 4, 1, 5, 3 e 2. Tá? Letra C. Descreva o caminho do fluxo de água no corpo de um porífero, relacionando as estruturas indicadas na imagem. Então, vamos lá. Vou repetir, então, a letra número 1, letra B. 4, 1, 5, 3 e 2. Foi? Tia, repete, por favor. Número 4, 1, 5, 3 e 2. Essa é a sequência. 4, 1, 5, 3 e 2. Aí, na letra C, nós temos que descrever o caminho do fluxo da água, por onde a água passa, tá? Então, vamos lá. A água entra pelos poros, água pelos poros, passa pelo átrio, a água entra pelos poros, passa pelo átrio, graças ao movimento dos coanócitos. Professora, você pode repetir que o meu tava travando pra caraca. Tá, Sim, tá travando muito. tá, vou repetir. A água entra, a água entra pelos poros, a água entra pelos poros, passa para o átrio, Passa para. passa para o átrio. Vou colocar no chat, tá? Tá. Passa para o átrio. Graças ao movimento dos coanócitos. E é irrigado, irrigada pelo ósculo. Vê se foi. Foi, tia. Foi. E nós estamos sobre a importância do fluxo da água, né? Para que as fontes elas têm que ter esse fluxo de água, de água, tá?
para que as esponjas precisam fazer esse processo de filtragem? De filtração. São animais filtradores. Para que elas têm que fazer esse processo? É a letra D, está pedindo só para a gente conversar. Eu posso responder? Pode? Ok, o processo de filtração é para ela filtrar o ar e o alimento para ela. Isso aí. Então, eu só esqueci uma coisinha. Ela faz esse processo de filtração para se alimentar, para respirar, né? Que ela pega o através dessa filtração, ela pega o oxigênio da água através dessa filtração e ela libera as excretas dela também nessa filtração. Ok? Ok. Agora no número 2. Nós temos que marcar um X nas principais características dos poríferos. Só na característica do porífero. Tá todo mundo, ninguém está me ouvindo bem? Tem um monte de gente aí reclamando. Tia, é porque tá travando demais. É? E é só Eu a sua gravando voz, muito. porque tipo, quando Yasmin fala, pra mim fica normal. Só a sua que fica Aham, travando. tia, é verdade. Sua voz está travando muito. Eu estou ouvindo vocês bem. Gente, eu vou entrar pra vocês também travou. Sim, eu acho que Gente, você deve ter travou. desligado e Foi só ligado o que travou? microfone pra tentar. Que isso? Gente, pra mim é travado. Gente, ela tá gravando, cuidado. Tá bom. Esse cara tacou-lhe um trap ali. Mano, a tia travou ou ela saiu? Não, ela desligou o microfone, cara. Ela deve Cara, estar travou esperando. mesmo. Um Travou minutinho, mesmo. crianças. Só um minutinho, tá? Pedro, olha o chat aí rapidão.